Olá, meninas do cafezinho da tarde, bem-vindas a mais um podcast aqui do nosso ministério. Eu sou Karina Barber e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a leitura, do livro Criando Filhos para Cristo, do reverendo Andrew Murray. Eu estou fazendo a tradução integral deste livro e aqui no cafezinho, iniciando agora, nesse ano de 2024, eu estou fazendo a leitura para vocês à medida que eu vou fazendo a tradução. Hoje nós vamos ler o capítulo 3, terceiro dia, a família como a graça a restaura. E o Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque vi justos diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. Pela fé, Noé preparou uma arca para a salvação de sua casa. E foi feito testemunha para as eras futuras, de que a fé de um pai justo e crente obtém uma bênção, não apenas para si mesmo, mas também para os seus filhos. O ensino do Novo Testamento, pela fé, ele salvou a sua casa, está em perfeita conformidade com o que está registrado na história do Antigo Testamento. Eu te vi justo diante de mim, entra tu e toda a tua casa na arca. Até mesmo Cã, que no que diz respeito ao seu caráter pessoal, merecia manifestamente perecer com o mundo ímpio, foi salvo do dilúvio por causa de seu pai e pela fé de seu pai. É a prova de que, aos olhos de Deus, a família é considerada como unidade, tendo o pai como cabeça e representante, que pais e filhos são um, e que na dispensação da graça, assim como no ministério da condenação, é com base neste princípio que Deus tratará as famílias do seu povo. Sabemos como foi este fato, de pais e filhos serem um só, que Deus deu ao pecado o seu terrível poder no mundo. Ou não foi em virtude disso que, quando Adão pecou, toda a sua posteridade ficou sujeita de um só golpe, por assim dizer, ao pecado e à morte? Não foi o dilúvio, assim como a queda, uma prova disso? Vemos filhos de Sete afundados tão profundamente quanto os filhos de Caim. Porque Sete também era um filho que Adão gerou à sua semelhança, com uma natureza pecaminosa, para ser entregue também a seus filhos. Não foi isso que deu ao pecado um império universal por 1000 gerações? A família era o maior reduto do pecado. Os filhos herdaram o mal dos pais. A unidade de pais e filhos era a força do pecado. A libertação de Noé do dilúvio deveria ser a introdução de uma nova dispensação, o primeiro grande ato da graça redentora de Deus em favor de um mundo pecador. Nele, Deus manifestou quais seriam os grandes princípios da economia da graça. Estas foram misericórdia em meio ao julgamento, vida através da morte, fé como meio de libertação, um único canal através do qual a bênção vem. E além disso, agora seria revelado se a família seria um dos meios de graça. Havia todos os motivos para esperar que assim fosse. Foi o mais poderoso aliado do pecado, o principal instrumento através do qual adquiriu tal domínio universal. Este princípio deveria agora ser resgatado do poder do pecado, ser adotado no pacto da graça, ser consagrado e tornado subserviente ao estabelecimento do reino de Deus. De que outra forma poderia ser verificada a declaração: onde abundou o pecado, abundou muito mais a graça,
Se somente o pecado tivesse o poder, através dos pais, de assegurar o domínio sobre os filhos? Não. Exatamente nisso devemos ter uma das mais brilhantes demonstrações da graça redentora, que é a relação entre pais e filhos, que se tornou o grande meio para a transmissão e estabelecimento do poder do pecado, se tornaria muito mais o veículo para a extensão do reino da graça de Deus. E embora muitas etapas tivessem que passar antes que a prometida semente da mulher nascesse, ainda assim, em antecipação deste nascimento santo, a semente do povo de Deus deveria compartilhar a bênção de seus pais. Foi com base na força dessa esperança que os filhos do justo Noé foram abençoados com o seu pai. Deixe que os pais crentes entendam e se lembrem disso. O homem que é justo aos olhos de Deus não é tratado apenas como um indivíduo, mas em sua relação como pai. Quando Deus abençoa, ele gosta de abençoar abundantemente. A bênção deve transbordar a casa de seu servo, não apenas para esta vida temporal, mas para a satisfação de suas muitas necessidades, que o pai deve considerar-se como o canal designado através do qual as bênçãos da natureza e da providência devem alcançar o filho, e para que ele possa contar com a ajuda de Deus. A relação parental tem um destino mais nobre, também para a vida eterna. Com as suas bênçãos, o pai crente deve considerar-se como o canal e administrador designado da graça de Deus. Quando, uma vez compreendermos esta bendita verdade e em sua plenitude de promessa pela fé, aceitarmos a palavra de Deus. Tenho visto justo diante de mim nesta geração. Saberemos valorizar a palavra que se segue. Vai tu e toda a tua casa na arca. A semente do justo será abençoada. A casa de seu servo, Deus abençoará. Deus dá a garantia de que a arca na qual os pais serão salvos também se destina aos seus filhos por causa dele. É tanto para eles quanto para ele. A arca será a casa da família. E assim como a bênção deve vir por causa dele, também por meio de sua instrumentalidade, não é apenas uma promessa, mas uma ordem. Entra tu e a tua casa na arca. É a ele que é dada a responsabilidade de garantir que assim também, assim como e quando ele entrar, eles também entrem. Deus não tratará da casa separada em relação ao pai. O pai tem que trazer seus filhos para a arca. E se surgir a questão sobre o poder de um pai trazer seus filhos para a arca, tão certamente quanto ele mesmo entra, a resposta é simples e clara. Pela fé, Noé preparou uma arca para a salvação de sua casa. Acreditemos que Deus sempre dá graça proporcional ao dever que ele impõe. Deixe o pai crente viver, agir e orar com e por seus filhos, como alguém para quem a arca e sua salvação são de fato o único objetivo e alegria da vida, e que está certo de que seus filhos foram designados por Deus para estar lá com ele. Deixe-o confiar profundamente em Deus para a salvação de cada criança. Deixe-o com esse espírito instruir e inspirar seus filhos. Deixe-os crescer com a consciência de que estar com o pai é estar com alguém que está na arca. A bênção não pode ser perdida. É isto que o batismo, a figura da arca com a sua ressurreição das águas do dilúvio, sela-nos com o sangue de Jesus. Amados pais, ouçam as benditas novas de quem Noé é o mensageiro de Deus para você. Há um lugar para seu filho na arca. O Deus que o salva espera que você traga seu filho consigo.
Deixe que não seja mais suficiente orar e esperar que seu filho possa ser salvo, mas aceite com fé a certeza de que ele pode ser salvo e haja de acordo obediência à ordem que você deve trazê-lo. E para cada pergunta sobre como, que a resposta seja levada mais profundamente ao coração. Vai tu e tua casa. Entre e viva na arca. Crie e treine seus filhos lá, como alguém totalmente separado do mundo. E morando lá, a bênção de Deus usará o seu treinamento para a salvação deles. Permaneça em Cristo e deixe a criança sentir que estar perto de você é estar perto de Cristo. Viva no poder do amor e da redenção e da vida de Cristo. Tua casa será para a criança a arca, onde Cristo é conhecido e encontrado. Ou, se você realmente ouviu aquela palavra abençoada, eu te vi justo. Deixe-o te ensinar na obediência, de uma fé alegre, para cumprir o preceito, entre tu e toda a tua casa na arca. Tu e toda a tua casa. Que a palavra viva no coração de cada pai crente. Oração. Ó Senhor meu Deus, eu ouvi tua mensagem dizendo-me que já que tu me aceitaste como justo em teu filho, tu queres que meus filhos sejam salvos também. Eu ouvi tua voz de graça, entra na arca e em tua casa. Bendito seja o teu nome, pela certeza da salvação de seus filhos, que ele oferece ao coração dos pais. Senhor, abra meus olhos para ver que a tua palavra coloca diante de mim. Deixe-me ver em Noé a imagem de um pai crente, caminhando contigo, crendo na tua palavra, obediente ao teu comando. Deixe-me ver na arca a imagem do meu bendito Senhor Jesus, um esconderijo seguro para mim e meu filho. Deixe-me ver na salvação da casa de Noé a garantia segura do que será dado a cada pai que confia em ti. Os seus filhos obedecem à tua voz para trazê-los. Ó meu Deus, dá-me graça como teu servo Noé, para caminhar contigo, para que possas me ver justo diante de tua face, para acreditar na promessa de tua graça, para obter a tua ordem e realizar a obra que me foi confiada, para que tua bênção possa permanecer em mim e em meus filhos, e que tudo seja para a glória do teu santo nome. Amém. Amém, minhas irmãs queridas. Que esta palavra possa semear, regar, crescer e frutificar no coração de cada família que está ouvindo esse podcast. Deus abençoe vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Deus as abençoe. Tchau, tchau.